Seja diligente em todas as coisas. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para te ajudar a aplicar na sua vida, colocar a doutrina e convênios em prática na sua vida. Se você não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve e ativa lá o sininho para receber as notificações. E faça os seus comentários, compartilhe o vídeo com alguém que você ama e dá o seu like se você gostou do vídeo. Bom, hoje nós vamos falar então, na verdade a gente está estudando essa semana a Doutrina e Convênios 71 a 75. E eu escolhi a seção 75, os versículos 3 e 9. Na verdade, eles falam a respeito de um assunto muito importante que eu queria abordar com vocês hoje. Doutrina e Convênios 75:3 diz assim: Eis que eu vos digo ser a minha vontade, irdes sem demora, e não serdes ociosos, mas trabalhardes com toda a força. E aí no 29, que todo homem seja diligente em todas as coisas, e o ocioso não terá lugar na igreja, a não ser que se arrependa e melhore o seu proceder. Então, aqui, na verdade, o senhor está falando para os santos daquela época, para os líderes, enfim, para os missionários, para todos que estavam servindo, que eles deveriam trabalhar com toda a força e também trabalhar com toda a diligência. E é isso que eu gostaria de conversar com você hoje. O que significa isso, Trabalhar com diligência, trabalhar com toda a nossa força. Na seção 72, ainda nessa designação, versículo 4, diz assim: Pois o que nesta vida for fiel e prudente será considerado digno de herdar as mansões preparadas por ele, por meu Pai, para ele, por meu Pai. Então, ser fiel, ser prudente, ser diligente, trabalhar com toda a força. Quando nós recebemos um chamado na igreja, nós estamos servindo ao reino de Deus na terra. E às vezes a gente foge um pouco disso, Eu queria abordar sobre isso, Às vezes a gente tem um chamado mais como algo social do que algo espiritual. E a gente corre às vezes num erro grande, Porque quando nós estamos servindo na igreja, estamos servindo no reino de Deus, estamos servindo ao nosso próximo, estamos servindo ao nosso Deus. E às vezes a gente se esquece um pouco dessa. Eu estou dizendo que já aconteceu comigo também. Às vezes a gente esquece que a gente está servindo a Deus, A gente esquece que é por Ele que nós estamos fazendo tudo isso. E eu fui procurar, no Guia de Estudo das Escrituras, o que significa diligência, Ser diligente ali. E lá diz o seguinte, que é um esforço consistente e corajoso, especialmente para servir ao Senhor e obedecer a sua palavra. Então, o que é ser diligente nos nossos chamados? É ter um esforço consistente e corajoso. E gostei da palavra esforço, porque o presidente Nelson tem falado muito isso, que o Senhor ama o esforço. Então, se nós estamos dentro dos nossos chamados, nos esforçando, consistentemente, fazendo o melhor que nós pudermos. Volto a repetir, quando a gente está servindo na igreja, nós estamos servindo... A igreja é o reino de Deus na terra. Onde o nosso Pai Celestial habita é o reino de Deus nos céus. Mas o reino de Deus na terra é a igreja. E às vezes tem gente que fala, não, mas não precisa da igreja. Não, a gente precisa da igreja. A gente precisa da igreja para poder voltar à presença de Deus, porque é na igreja que nós realizamos convênios, é na igreja que nós aprendemos mais o evangelho, é na igreja que nós nos fortalecemos uns aos outros, e é na igreja que a gente serve uns aos outros também. E a gente também é servido, é abençoado com a vida das outras pessoas. Então é importante sim o reino de Deus na terra. E Cristo ensinou isso, e Ele organizou a sua igreja para nos ajudar a nos prepararmos para sermos como Ele, para recebermos a exaltação. Então,
Quando eu penso nos nossos chamados, em como a gente deve servir na igreja, a gente sabe que lá em Doutrina e Convênios 4, versículo 2, é fantástico sobre isso e fala qual que deve ser o nosso empenho para poder servir ao Senhor. Então, em Doutrina e Convênios 4, 2 diz: portanto, a vós que embarcais no serviço de Deus, vede que o sirvais de todo o coração, poder, mente e força, para que vos apresenteis sem culpa perante Deus no último dia. Então, fala de tudo, né? De todas as 4 áreas, né, que envolve cada um de nós, né? Coração, poder, mente e força. Então nós precisamos colocar tudo isso no serviço de Deus, no reino de Deus. Porque quando a gente está servindo os nossos chamados, não importa qual o chamado, isso é o que menos importa, qual é a posição, onde você está ali, isso não importa de forma alguma, importa como você serve naquele chamado. E todos os chamados, eles existem para abençoar a vida dos outros. E nós estamos a serviço de Deus, servindo aos outros, servindo às outras pessoas. Então, o reino de Deus precisa de você. O reino de Deus na terra precisa de você. Então, cada um de nós é importante nesse reino. Mas a forma como nós devemos nos dedicar em nossos chamados é colocar todo o nosso coração, poder, mente e força. Toda a nossa força física, todo o nosso amor, todo o espírito, buscando o Espírito de Deus, buscando revelação para os nossos chamados, colocando toda a nossa mente, nosso conhecimento, desenvolvendo cada vez mais para poder servir melhor ao Senhor em seu reino aqui na terra. Então, é um esforço que a gente deve fazer constante. Jacó 2, lá em Jacó 2, versículos 2 e 3, Jacó ensina um pouco, né, ele fala um pouco do chamado dele, né, e eu achei tão legal isso, que ele está falando do chamado dele como profeta ali naquele momento, depois que Nefe faleceu, ele se tornou o profeta. E ele disse assim: agora, meus amados irmãos, eu, Jacó, de acordo com a responsabilidade que tenho para com Deus de magnificar meu ofício com sobriedade e para livrar minhas vestimentas de vossos pecados, venho hoje ao templo para declarar-vos a palavra de Deus. Então é interessante isso. E aí ele continua no 3. E vós mesmos sabeis que até aqui eu tenho sido diligente no exercício de meu chamado. Então, Jacó ele se coloca numa posição de que ele é responsável, né? Então ele era o profeta, quer dizer, ele tinha uma responsabilidade muito grande. Eu acho que essa é a diferença que tem na igreja, né? Muitas vezes, no reino de Deus aqui na terra, o que a gente tem são responsabilidades diferentes e todas são importantes. Todos os chamados, eles são importantes de alguma forma. E às vezes nós não valorizamos muito isso. É triste isso, né? Quando as pessoas acham que eu tenho um chamado insignificante, meu chamado lá não é muito importante. Puxa, isso não tem a menor importância para o Senhor. O que importa para ele é se você coloca no seu chamado, seja um recepcionista, seja só como ministrador, seja como um oficiante no templo, seja como um procurador no templo, né? Você vai lá para... Você está servindo quando você vai no templo e está fazendo trabalho pelas pessoas falecidas, as ordenanças por eles, os convênios. Então, não importa realmente qual é o chamado que você tem. Tem chamados de maiores responsabilidades, tem chamados com menos responsabilidades, mas não com maior importância e nem menor importância. E eu sempre gosto de dizer isso, né? O chamado mais importante na igreja é o que você tem hoje. Esse é o maior chamado, esse é o mais importante. Então coloque todo o seu coração, poder, mente e força nisso. Com toda a diligência, né? Como nós aprendemos aqui com Doutrina e Convênios, com um esforço consistente e corajoso, levando em frente o trabalho que te foi designado. E para como Jacó disse aqui, né, ser
diligente no exercício do chamado, ele era diligente, ele fazia tudo que o Senhor queria que ele fizesse. Muitas vezes nós nos empenhamos muito em servir o Senhor, e isso é tão bom, mas às vezes nós não nos empenhamos tanto. Às vezes nós não colocamos todo o nosso coração, poder, mente e força no trabalho, por diversas razões, né? Às vezes por falta de tempo, às vezes por não entender bem o chamado, às vezes por ociosidade, né? Às vezes por negligência mesmo da nossa parte, enfim, tem vários motivos. E às vezes a gente não consegue atingir a expectativa que o Senhor tem, né, de nós. E aí nós ficamos aquém ao nosso chamado. Em Ezequiel, no capítulo 34, Ezequiel está falando aqui sobre, ele fala dos pastores, mas quando fala pastor aqui, está colocando qualquer um de nós, né? Porque, na verdade, todos nós somos pastores. Todos nós estamos cuidando de alguém, ou estamos cuidando de temos responsabilidades a serem cumpridas, então todos somos pastores, todos estamos cuidando de alguém. E aí ele fala o seguinte, e é um pouco forte isso, né, que ele diz, na verdade não é Ezequiel dizendo, tá? É o Senhor dizendo, através do profeta Ezequiel, que disse para o povo daquela época e está dizendo para nós hoje, e é muito forte isso. Olha só o que ele diz. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Porventura não deveriam os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, matais o cevado, porém não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro, e as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, sem haver quem as busque. Nossa, duro isso, né? Mas o Senhor está falando ali do coração, ele está tão preocupado com as ovelhas, e que não tem pastor, não tem quem vai buscar essas ovelhas, né? Isso se aplica à obra missionária, se aplica ao resgate, né, das pessoas que estão menos ativas, enfim, se aplica em fortalecer aqueles que estão enfraquecidos espiritualmente, ou os que estão doentes. Ele falou aqui, você não foi atrás daquele que estava doente. E ele continua, mas aí ele diz algo bem duro, ele fala assim, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. É forte, né? Falar assim, bom, já que vocês não estão fazendo, então eu vou fazer de algum jeito. É bem forte. E aí no 15 e no 16, eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada atarei, e a enferma fortalecerei. É bem duro isso, né? Isso se aplica a nós como enfim, nos nossos chamados, em tudo que a gente faz na igreja, em tudo que é designado, né, como ministradores, por exemplo, né? A gente tem que cuidar das famílias que nos foram dadas, a gente tem que cuidar das pessoas. Eu sei que às vezes isso não é fácil, requer tempo, requer esforço, requer diligência, né? Mas isso agrada ao Senhor quando a gente faz. E volto a repetir, né, que a importância, porque quando nós estamos fazendo isso pelas pessoas, a gente está demonstrando amor a Deus. Amor às pessoas, mas amor a Deus.
e como ele se agrada quando a gente faz aquilo que ele deseja em relação ao nosso próximo, né? Como o Senhor fica feliz quando nós servimos aos outros. Por isso a gente tem que se empenhar ao máximo nos nossos chamados, né? No Manual Geral de Instruções da Igreja, que está aí na Biblioteca do Evangelho, no aplicativo, que você pode olhar lá, fala sobre os chamados. E eu gostei muito, então tem algumas coisas que eu queria compartilhar com você sobre isso, sobre o seu chamado na igreja. Ele diz assim: o Pai Celestial deu a Jesus Cristo uma missão sagrada para cumprir. Então Cristo também recebeu um chamado, né? O chamado de ser o Salvador, o chamado de ser o nosso bom pastor, o chamado de ser a luz do mundo, de ser o pão da vida, né? Cristo teve um chamado dos mais difíceis, na verdade o mais difícil de todos os chamados, exigiu muito esforço, muito sacrifício da parte dele, mas ele cumpriu. Durante o seu ministério, o Salvador confiou a seus discípulos responsabilidades importantes. Então, quando o Salvador estava aqui, ele deu as designações também, ele também deu chamados para as pessoas, para os apóstolos, discípulos, ele chamou 70, ele chamou, enfim, várias pessoas, irmãos e irmãs, para servirem. Da mesma maneira, o Senhor chama homens e mulheres para servir na igreja hoje por meio de convites inspirados de seus servos. Então, os nossos líderes na igreja, por inspiração, nos chamam para chamados. Essas oportunidades de servir são conhecidas como chamados. Os chamados dão aos membros a oportunidade de sentir a alegria de servir a Deus servindo a seus filhos. Gostei dessa frase, né? Então, é a oportunidade que a gente tem de sentir a alegria de servir a Deus servindo a seus filhos. Então, a gente se sente feliz ao servir. Bom, esse deveria ser o nosso sentimento, né? Não um sentimento de, tô cansado, eu não gosto de fazer isso, enfim, a gente às vezes fica colocando alguns obstáculos para nós mesmos. E aí a gente não sente a alegria no servir. E diz mais, os chamados também ajudam os membros a aumentar sua fé e se achegar ao Senhor. Então, quando a gente está servindo, os nossos chamados também, a nossa fé aumenta e nós nos aproximamos mais do Senhor. Por quê? Porque o Senhor está sempre servindo. E se a gente quer ser como Cristo, nós temos que servir. Não tem outro jeito. Não tem como claro, tem obediência aos mandamentos e outras coisas, mas no servir, nos nossos chamados, ao servirmos, nós aumentamos a nossa fé em Cristo e nós aumentamos, ou nós nos achegamos mais a Cristo através dos nossos chamados. Lá em Mosias 2:17, né, conhecida a escritura, eis que eu vos digo estas coisas para que aprendais sabedoria. Qual é a sabedoria que a gente tem que aprender? Para que saibais que quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Então, a gente tem sempre que lembrar isso. Nunca se esqueça que você não está servindo o bispo, você não está servindo o presidente da estaca, você não está servindo o profeta, você não está servindo... Você está servindo a Deus. Quando a gente faz algo, quando a gente serve na igreja, nós estamos servindo a Deus. Claro, servir ao próprio, a gente pode servir ao bispo, servir ao presidente da estaca, servir ao profeta. Quando eles precisarem da gente, a gente tem que estar lá para ajudá-los, a servi-los. Mas quando nós fazemos o serviço ao nosso próximo, estamos fazendo a Deus. Isso não pode sair da nossa cabeça. Isso não pode sair do nosso coração. Quando eu estou servindo, eu estou servindo a Deus. Não estou servindo ao meu próximo, estou servindo a Deus. O manual continua, não é apropriado aspirar a um chamado específico na igreja. Então, a gente não tem que almejar um chamado. A gente nunca deve rejeitar um chamado também. Mas a gente nunca deve almejar um chamado. Eu quero ser o bispo, eu quero ser presidente da Sociedade Socorro, eu quero ser, sei lá,
qualquer chamado. A gente não tem que esperar isso, porque o chamado vem de Deus. Na hora certa, no momento certo, ele inspira os seus servos, eles nos chamam e a gente vai lá e serve, aonde quer que nós sejamos chamados. Nem os membros da igreja avançam de um chamado para outro. Às vezes tem aquela coisa parece que existe aquela coisa, alguns pensam isso, né? De seguir uma carreira na igreja, né? Quer dizer, ele começa ali, né, num chamado menor, vai crescendo, tal, aí eu tenho que ser bispo, depois eu tenho que ser conselheiro da estaca, eu tenho que ser presidente da estaca, eu tenho que ser 70, não existe nada disso na igreja. Não existe avançar, né, no chamado. Não existe carreira, né, não é plano de carreira na igreja. A gente serve aonde o Senhor nos chamou, porque a gente precisa daquilo naquele momento, e o Senhor precisa da gente naquele chamado específico, naquele momento. É isso que a gente tem que lembrar sempre. Depois de servirem um chamado, eles não devem esperar que receberão um chamado de maior responsabilidade ou destaque. E tem isso, nessa coisa do status. Isso me incomoda muito, né? Essa coisa do status. Às vezes as pessoas querem ter chamados para ter um status. Você tem que ter status com Deus, não com as pessoas, né? Tem que fazer o seu melhor aonde você estiver, aonde você está chamado. Servir fielmente em um chamado é mais importante do que o chamado em si. Então, aquilo que eu falei, né? O chamado mais importante é o que você tem agora, né? E se você servir fielmente, isso é mais importante do que o chamado em si. O chamado em si não tem muita importância. O que tem importância é como você está servindo. O Senhor honra a dedicação de todos os que servem em sua igreja. Então, não importando qual é o chamado, o Senhor ele vai honrar quem se dedica, quem é diligente no seu chamado, quem coloca todo o seu coração, poder, mente e força nele. Lá em Marcos 10, a gente tem uma situação interessante lá, né? Que Tiago e João estavam discutindo, enfim, quem que era o maior no reino dos céus, né? E que eles queriam habitar do lado de Deus e de Jesus Cristo, lá no reino de Deus, né? Ficar lá do lado dele e tal. Eles estavam discutindo essa questão de quem que era o maior, quem que era... E aí o Salvador deu uma bronca neles, né? E aí Cristo disse lá em Marcos 10, 42 a 45, e que serve muito para você e para mim. Muito. Olha só. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Então, os príncipes, né? Tal, os grandes que usam de autoridade, tal, aquela pompa toda, aquele status, que essas pessoas eram servidas, né? Aí Cristo disse no 43, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Olha só. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós estamos falando do Filho de Deus, nós estamos falando da pessoa, a única pessoa perfeita que pisou nessa terra, o Criador dos céus e da terra, ele está acima de tudo e de todos, né? Ele tá se colocando como servo, olha só. Então, quem sou eu para querer ser servido, né? Eu tenho que servir, eu não tenho que me preocupar com a minha posição, não tenho que preocupar o que as pessoas, né, puxa, vão me olhar que eu tenho tal chamado na igreja. Isso não faz a menor diferença, não faz o menor, não tem, para o Senhor isso não vale. O que vale
é aqui, ó, é ser servo de todos, porque ele mesmo, próprio Salvador, se colocou como servo de todos. Ele disse, eu estou aqui para servir. Ele disse, eu vim aqui para resgatar, não vim aqui para ser servido. Nossa, ele fala assim, ele fala de uma forma dura e poderosa lá para os apóstolos dele, mas está falando para você e para mim também, né? Olha, eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Então esse é o nosso Salvador, o Criador de todas as coisas. Como é que a gente pode querer, né, se sentir, né, melhor do que os outros ou maior do que os outros em chamados dentro do reino de Deus na Terra? Não podemos. Aqui no reino de Deus na Terra, nós estamos para servir, não importa onde, mas servir com diligência e amor. E eu queria, assim, terminar, vamos dizer assim, o nosso vídeo hoje, nossa conversa, falando um pouquinho sobre Pedro. E o final ali, no capítulo 21 de João, fala sobre isso, sobre o serviço, e qual é o nível que o Senhor exige, né, que Ele gostaria que nós tivéssemos nos nossos chamados. Que nível que eu tenho que chegar? Que nível que eu tenho que atingir? O que o Senhor espera de mim como um servo, no meu chamado no reino de Deus na Terra? A gente sabe que quando o Senhor ordenou os seus apóstolos, e aí eles passaram a ter a autoridade de Deus e tudo mais, Pedro seria o profeta da igreja, seria o presidente da igreja, e só que eles não entendiam muito bem ainda, né? Eles ainda eram crianças no que se diz respeito a esse entendimento, né? Porque eles achavam que Cristo nunca seria morto, por causa dos poderes que ele tinha, né? Que ele nunca ia se deixar, e ele poderia mesmo não morrer se não quisesse, mas ele fez isso para nos servir, porque ele nos ama. Então ele entregou a sua vida, ele morreu, né? E aí os apóstolos, quando viram aquilo, ficaram atordoados, porque ele foi morto. Mas ele ressuscitou e apareceu para eles e falou assim, eu estou vivo, eu estou aqui, e eu quero que vocês continuem fazendo o trabalho que tem que ser feito. Só que eles, Pedro e alguns outros apóstolos, voltaram para as redes, voltaram para o trabalho que eles tinham, para a profissão. O reino de Deus estava lá para eles continuarem a fazer o trabalho, e eles voltaram para as redes, voltaram para a profissão deles, meio que abandonaram o reino de Deus na terra que o Senhor tinha organizado e tudo mais, e chamado eles sabiam disso, mas eles foram pescar. Simplesmente lembra que o Senhor falou para eles, né, que eles não seriam mais pescadores de homens, pescadores de peixes, mas pescadores de homens. E era isso que o Senhor esperava deles, isso lá no começo, quando ele ainda nem tinha ordenado eles apóstolos, estavam chamando eles como discípulos, ele disse, vocês serão pescadores de homens. E falou para Pedro, Pedro, você vai ser um pescador de homens, a partir de agora. E eles abandonaram as redes, ele e os outros discípulos que estavam com ele, com Pedro. Mas aí, depois que Cristo morre e ressuscita e tudo mais, quando Cristo já não estava mais com eles, entre aspas, porque o Espírito, né, estaria, mas ele não estava entre eles, mas ele vinha lá, né, de vez em quando para conversar com eles. Mas eles simplesmente abandonaram tudo e foram pescar. Simples assim. Só que aí o Senhor falou, bom, eu preciso dar preciso chamar a atenção dos meus apóstolos. E aí, especialmente Pedro, né? Porque Pedro era o presidente da igreja, ele não poderia, naquele momento, abandonar as redes, abandonar a igreja e voltar para as redes. Foi então que o Senhor procurou, Cristo chegou na praia, eles estavam pescando, e aí Cristo falou assim, e eles não estavam pegando nada. E aí Cristo falou assim, não, joga do outro lado que vocês vão pegar. E aí eles jogaram as redes.
E eles pegaram muitos peixes. E naquela hora eles se lembraram do momento que tinha acontecido anteriormente, lá atrás, quando o Senhor tinha chamado eles, que eles não seriam mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. E aí Pedro fala, dentro do barco, para os outros discípulos que estavam com ele pescando, é o Senhor. Porque a praia, né, de longe, assim, eles não conseguiam ver o rosto e tal. Era uma pessoa que falou, joga as redes do outro lado. E aí Pedro falou, é o Senhor. Vamos tomar uma bronca, né? Imagino ele falando isso, falando, ixi, né, agora o que vai ser? Mas aí eles voltam para a praia, pegam os peixes, traz a rede, o barco, ali, o remo, tudo ali, né? Tá tudo ali. E aí então eles preparam um jantar ali com Cristo. E eles sabiam que era o Salvador, ele estava ali com eles. Eu fico imaginando a cena, né? Fico imaginando a cena. Eu acho que eles ficaram envergonhados ali naquela hora, né? E agora, o que vai acontecer, né? E aí eles comem, e aí Cristo está com eles ali. Acho que ficou um silêncio, né? Aquele silêncio doloroso. Eu penso, né? Que aquela coisa assim, o que falar agora, né? O que a gente vai dizer? Então lá em João 21, versículos de 15 a 17, diz, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Estava apontando para os peixes, né? Você me ama mais do que esses peixes? E aí ele respondeu, né, Pedro, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E aí Cristo lhe disse, apacenta os meus cordeiros. E aí tornou a dizer, né, Cristo tornou a dizer para ele pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhes, apacenta as minhas ovelhas. E eu fico imaginando, seguidamente, né, o Senhor pergunta, Pedro, você me ama? Mais do que os peixes? Mais do que o barco? Mais do que as redes, os remos? Você me ama mais? Ele disse, sim, Senhor, claro que eu te amo. E aí, ele disse, apacenta as minhas ovelhas pela uma vez. E ele disse a segunda vez. E aí ele vai dizer a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito uma terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E aí Jesus disse-lhe, então, apacenta as minhas ovelhas. O então foi eu que coloquei, tá? Mas ele está dizendo, então, apacenta as minhas ovelhas. O que você está fazendo aqui, Pedro? O que você está fazendo aqui? Você não se comprometeu comigo? Né? E aí o Elder Holland, ele falou sobre esse momento, eu achei tão interessante, porque isso tem tudo a ver com o nosso chamado, sabe? Às vezes a gente abandona o chamado, não faz nada, ou às vezes a gente abandona o Senhor, abandona a igreja, abandona, enfim. Mas vamos falar do chamado, né? A gente faz pouco, a gente não se dedica, não coloca todo o nosso coração, poder, mente e força no chamado. E aí eu me coloco no lugar de Pedro, né? O Senhor dizendo para mim, né? Tomazini, você me ama mesmo? Por que você não está me servindo com todo o coração, poder, mente e força? O que acontece que você não se esforça, não é diligente, como eu disse, como eu tenho ensinado? Por que você não não dá o seu melhor? Você não me ama? Então eu fico pensando nisso, né? Quando eu comecei a ler, eu fiquei pensando como deve ter doído para Pedro. Aí o Elder Holland ele vai falar aqui, usando as palavras dele, obviamente, né? Mas é tão legal isso que ele fala, e ele está falando para mim e para você também.
Porque essa experiência de Pedro tem tudo a ver com a gente. Tem tudo a ver com você e comigo. Elder Holland disse, né, parafraseando o Salvador Jesus Cristo, né, ele se coloca, né, como Cristo falando essas palavras aqui para Pedro. Eu já pedi para você deixar suas redes. Eu estou pedindo de novo e não quero pedir uma terceira vez. Porque ele tinha pedido uma, lembra lá atrás, quando foram chamados, e agora pela segunda vez, nesse momento, lá na praia. Quando eu disse para deixar suas redes, foi para sempre que eu pedi. Eu pedi para você me seguir para sempre. Foi para sempre quando eu também pedi para você ser um apóstolo. Foi para sempre quando eu pedi para você ser um missionário. Foi para sempre. Então, não foi depois que ele foi ordenado um apóstolo, que ele deixou as redes naquele primeiro momento, era para sempre. Era para ter sido para sempre. Elder Holland continua: agora esqueça suas redes e esqueça os peixes e joga o seu barco fora e jogue aqueles remos fora pela segunda vez e apacenta as minhas ovelhas. Estamos nisso até o fim. E esse foi o dia em que Pedro entrou na eternidade, né? Elder Holland fala. Esse foi o dia que mudou a vida de Pedro totalmente, né? Nessa conversa que o Senhor tem com ele. Ele se tornou um homem que em poucas horas, em poucos dias, quando as pessoas imploravam para serem levadas nas ruas, para ficar nas calçadas das ruas, para que a sombra de Pedro passasse sobre elas, elas fossem curadas, e isso foi o que aconteceu. Pouco tempo antes, quer dizer, ele estava lá abandonando o reino de Deus na terra para ir pescar. E depois dessa experiência com Cristo, depois que Pedro teve consciência de que de que ele estava abandonando o reino de Deus na terra, abandonando o Senhor. Ele não estava demonstrando o seu amor pelo Senhor. Mas agora, depois dessa experiência, que o Senhor chama a atenção dele, fala: Pedro, você me ama, Pedro, por 3 vezes. Aquela experiência mudou totalmente a vida de Pedro. E ele então passou a ser um homem totalmente dedicado, de coração, poder, mente e força, ao chamado dele como apóstolo e presidente da igreja. Tanto é que ele se tornou tão assim próximo do Salvador que as pessoas se amontoavam nas ruas para que só a sombra de Pedro passasse sobre elas e eles fossem curados. E o Senhor está perguntando para você e para mim, né? Tu me amas? Você precisa decidir isso hoje, disse Elder Holland. E quando você acredita nisso, então seu chamado é alimentar as ovelhas dele para sempre. Então, nós fomos chamados, não importa o chamado que a gente tenha na igreja, né? Especificamente, não está falando do chamado em si, mas está falando do nosso discipulado. Eu me tornei um discípulo e é para sempre, não é por um tempo, não é por eu não vou, me torno um discípulo de Cristo só durante o chamado que eu tenho, é para sempre. Eu vou ter outro chamado ou não vou ter chamado nenhum, tá tudo bem. É para sempre que eu sou um discípulo. Discípulo eu sou. Você se torna um discípulo de Cristo ao se tornar membro da igreja. E esse é um chamado eterno. Então, vamos honrar, vamos amar o nosso Senhor realmente. Ele continua dizendo: agora você consegue entender por que você nunca mais deve voltar? Falando para Pedro, né, e para você e para mim. Você nunca mais será o mesmo. Depois que a gente se torna discípulo de Cristo, a gente nunca mais é o mesmo. Quando a gente realmente se torna. Quando a gente realmente entende o que Pedro não estava entendendo e que às vezes a gente também não está entendendo. Pedro, você não pode ir para casa. Está falando para mim e para você. Né? Você não pode ir para casa. Você não pode voltar a pescar. Você não pode ir de volta para Galiléia. Você não pode voltar para os barcos. Acabou.
É uma nova vida, um novo dia, um novo tempo para você. Então isso é para nós, né? A gente já se tornou discípulo. A gente já abandonou as redes, a gente não pode voltar para as redes. Não podemos voltar para o mundo. Agora nós estamos aqui. Você não pode voltar, e se voltar, você vai quebrar o coração, vai magoar o coração de Deus. Você não pode voltar. Você deixou suas redes e vai pastorear ovelhas. Vocês são discípulos do Senhor Jesus Cristo para o tempo e para a eternidade. Então é isso que ele está dizendo. Irmãos e irmãs, né? Você que está me ouvindo agora, irmã ou irmão que está me assistindo, consegue entender que agora a gente é discípulo para a eternidade? Não tem mais volta. Quer dizer, você pode voltar se você quiser. Claro, você tem o arbítrio. Mas depois de assumir esse compromisso com o Senhor, de se tornar um discípulo, a gente tem que fazer o nosso máximo. E dentro do reino de Deus, como discípulo de Deus, você vai receber chamados que você tem que se dedicar com todo o seu coração, poder, mente e força. Que é isso que eu tenho que fazer, que você tem que fazer. E isso é para sempre. É para a eternidade. Então a minha mensagem hoje para você é como se Cristo estivesse perguntando para você agora: tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas. Então cumpra com o seu chamado. Seja meu discípulo para sempre. Abençoe as pessoas para sempre. Então, faça isso. A minha mensagem hoje é exatamente essa. Que nós possamos ser discípulos de Cristo para sempre, colocando todo o nosso coração, poder, mente e força. E como a gente viu em Doutrina e Convênios, com toda a diligência, trabalhar com toda a nossa força, sendo fiel e prudente em tudo que o Senhor requer de nós. Volto a dizer, tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas. Te vejo no próximo vídeo.